Obscuro. Boa noite, pessoas do canal Território Obscuro. Eu sou inscrito do canal e acompanho o mesmo já faz algum tempo, mas ainda não estava pronto para falar da minha história. Bom, até então. Neste relato, não revelarei meu nome por questões pessoais. Agora já adulto, entendo que tudo que já vivenciei em relação a coisas espirituais é algo que terei até o fim dos meus dias. E não foi nada por acaso. E também, a cidade mencionada é bastante conhecida aqui na Bahia, como também há pessoas que viram e tiveram essa experiência nada agradável. Tudo aconteceu na cidade de Itabuna no ano de 1995. Eu tinha 10 anos na época. E na ocasião, morava eu, mais 5 irmãos, o meu avô paterno e meus pais numa pequena casa em construção. A cidade, embora bastante habitada, ainda não era tão desenvolvida como é hoje. Nessa época, era comum ver carroças, gados, cavalos pelas ruas afora. Somos de família pobre. Minha mãe não tinha como trabalhar, porque tinha que cuidar de nós, e meu avô já era muito idoso. Então meu pai era quem dava conta de trazer todo o sustento para casa. Ele trabalhava de dia como pedreiro e à noite trabalhava de porteiro numa escola da cidade. E isso quando também não arrumava algum bico na cidade de Ilhéus, nas casas de praia. Meu pai foi um guerreiro e o melhor pai que um dia eu poderia ter. Nossa família era grande, mas a casa era pequena. Mas meu pai fazia de tudo para nos dar conforto, e com muito esforço e sacrifício começou a crescer a casa. Mas foi pouco a pouco. Construiu um cômodo de tijolos e mantinha os outros de tábua, até levantar dinheiro para continuar as obras. Morávamos num bairro que na época não tinha pavimentação. Os esgotos ficavam a céu aberto e havia também muita vegetação e matagal. Porém, éramos felizes e para mim tudo era lugar para brincar, se divertir. Até começarem a acontecer situações que durante um bom tempo eu não entendia o porquê essas coisas aconteciam comigo. Lembro que quando eu era ainda mais novo que a idade que mencionei aqui, acredito que eu tinha uns 7 anos ou 8, eu via sombras e vultos, de maneira fora do comum. Eu sentia muito medo, mas não contava para minha mãe. Houve uma ocasião que eu vi um fantasma, ou era um espectro, olhando diretamente para mim do lado da cama. E eu dormia com meus pais. Foi horrível esse dia. Lembro-me muito bem como foi. Desde então, tudo foi se desencadeando. Me tornei uma criança insegura e cheia de medos. Antes, acompanhava meu pai e meu irmão nas idas para a roça, mas lá também eu via coisas estranhas e deixei de ir com eles. Mas nada disso foi pior do que viria quando eu tinha meus 10 anos de idade. Certa vez, quando meu pai tomava o café das 5 na varanda de casa, antes de ir para o trabalho no colégio, ele ligava seu pequeno rádio a pilha na rádio AM local para ouvir o rádio jornal, e eu e meus irmãos ficávamos na varanda também brincando. Foi quando, entre uma notícia e outra, que o radialista falou sobre um estranho animal que estava correndo atrás das pessoas desapercebidas nas ruas, mas que até então ninguém conseguia identificar o que era. Como era uma notícia recente, meu pai não se importou. E nem minha mãe ficou preocupada, porque poderia se tratar mesmo de um cachorro. E foi se passando os dias, até que as notícias desse animal foi tomando maiores proporções. A próxima vez que eu ouvi na rádio local novamente sobre isso, estava meu pai, minha mãe e meu avô do lado do rádio ouvindo atentamente o radialista falar. Pessoas estão sendo perseguidas e atacadas por um animal desconhecido no bairro Ferradas, em Itabuna. Comerciantes estão fechando suas lojas mais cedo e estudantes estão sendo liberados mais cedo do turno da noite para chegarem mais cedo em suas casas por conta desse animal desconhecido.
A polícia estava investigando sobre um ataque a uma estudante que relata ter sido perseguida e ter sido atacada por esse animal. A mesma conta que era um animal de porte grande, muito grande, semelhante a um cão, e que a mesma afirmava ser um lobisomem. Tudo indicava que era mesmo um lobisomem, mas após o depoimento dessa vítima, toda a cidade ficou empolvorosa. Antes pessoas ficavam na rua até tarde, após isso não se via mais. Minha mãe ficava preocupada com meu pai, mas ainda bem que por conta disso a escola estava fechando mais cedo e ele chegava cedo em casa também. E no decorrer dos dias, os relatos de perseguições e ataques só cresciam. O medo era generalizado e a polícia já não sabia mais o que fazer. Eu, que só tinha visto lobisomem em filmes e já morria de medo, não tinha ideia de quão aterrorizante seria ver esse monstro nas ruas do bairro que eu morava. O lote que morávamos era muito grande e nos fundos dele morava minha tia e meus primos. À noite não tinha iluminação, a não ser lâmpadas que eram das nossas casas para iluminarem o terreiro. Em uma dessas noites, um dos meus primos, que já é falecido, gritou do fundo da sua casa, mencionando minha mãe, que era a única que ficava com a gente à noite até meu pai chegar. Tia Lia, tem um homem no seu quintal. Mas não ouvimos. No outro dia, ele foi na nossa casa falar para meus pais que ele tinha visto um homem no nosso quintal, que quando ele gritou, o homem olhou para ele da janela e seus olhos eram vermelhos. Meu pai e meu avô ficaram em alerta, mas infelizmente não tinha muito o que fazer, pois não tínhamos armas em casa. Nisso, o meu pavor foi aumentando, até chegar em uma noite que eu vi uma pessoa entre as frestas da parede de tábuas da nossa casa, olhando diretamente para mim, que dormia na ocasião num sofá na sala. Eu cobri meu rosto de medo, e quando saí debaixo da coberta bem devagar para respirar, a pessoa parecia que sabia, e quando eu fazia isso, e entre as festas, se virava para olhar para mim de novo. Eu nunca senti tanto medo como nesse dia. Foi muito ruim. Eu aguentava tudo isso sozinho. Não falava para minha mãe e nem meus irmãos, porque parecia que só acontecia comigo. Foi então que na mesma semana, em uma noite, eu comecei a ouvir barulhos ao redor da casa. Eu não dormia rápido como meus irmãos. Eles dormiam em um dos quartos, meus pais e meu avô em outro, e eu, como era o azarado de todos, dormia no sofá da sala sozinho. A sala era de tijolos, porém o corredor até a cozinha estava em construção, sendo o corredor metade tijolos e metade tábuas, e a cozinha ainda era totalmente de tábuas, sendo que entre uma tábua e outra ficava fendas de quase 1 centímetro. Dava para ver bem o que se passava fora da casa, ainda mais em noites claras. E eu tive a infelicidade de estar acordado até altas horas na madrugada, em uma noite bem clara. Tínhamos um cachorro, o qual latia até para o vento, mas nessa noite ele parecia que estava morto. Não latia nem fazia barulho nenhum. Tínhamos galinha também, e gatos, mas todos estavam estranhamente em silêncio. Foi quando de repente comecei a ver um vulto negro gigantesco passando pelas paredes do lado de fora da casa, juntamente com uma respiração ofegante, um cheiro forte de enxofre que lembro até hoje. Eu estava suando de medo, com o coração quase saindo pela boca. A criatura estava do outro lado da parede da sala, onde eu me encontrava deitado no sofá, exalando medo e pavor, quando de repente todo o barulho lá fora silenciou, e eu, achando que tudo havia passado, fui saindo devagar debaixo da coberta e, como por relance, olhei para cima para o telhado de amianto entre a sala e o corredor, uma das telhas fora do lugar, e um braço gigantesco negro com garras descia tateando a parede, como querendo me alcançar no sofá. Então eu gritei, mas gritei tão alto que todo mundo acordou. Meu pai e meu avô vieram para a sala correndo. Minha mãe já veio me pegando no colo, achando que tinha entrado ladrão na casa, e meus irmãos todos assustados sem saber o que estava acontecendo ali. A criatura desapareceu, e o que ficou
foi o meu olhar cheio de lágrimas, olhando em direção à telha fora do lugar. No dia seguinte, meu pai viu como eu estava e viu também que havia pegadas do lado de fora. Ele não quis falar nada, nem minha mãe e nem meu avô. Apenas não quiseram assustar o resto dos meus irmãos. Mas eles sabiam do perigo que ocorria naquela noite, pois eu não era batizado ainda. Enfim, eu cresci com essa memória, sozinho até os dias de hoje, pois não é todo mundo que acredita, mesmo hoje tendo tantos canais e fóruns a respeito desta criatura e outras criaturas também. Bom, este é o meu relato e obrigado pela oportunidade. Tá aí, galera, relato aí sensacional de um inscrito enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Envia lá por e-mail. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.